Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Molina, seja bem-vindo à aula 77 de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho aí. Assim que a gente terminar a nossa aula, não esqueça de ir lá no teu Classroom, tá? E completar ali a atividade, já garantir a chamada de hoje, da atividade de hoje. Muito importante também, se você não tem acesso ao Classroom, faça a atividade na folhinha, no papel, no caderno e depois entregue lá na tua escola, tá bom? Vamos lá então para os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá? A gente está em retomada de conteúdos, terminando o nosso trimestre, nosso segundo trimestre. Vamos lá? Ler compreensivamente texto dissertativo argumentativo. Nós vamos estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos estabelecer relação entre causa e consequência, entre as partes e elementos do texto. E vamos produzir um texto dissertativo argumentativo. Bem importante, né? Então, a gente tem muito o que fazer hoje. Vamos lá? Vamos começar? A gente vai ler a introdução de uma redação de um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a Lei Seca, objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Tem um quiz 1 já de cara para você. O trecho do texto que lemos foi a introdução da redação da Bianca Rast, uma das redações nota 1000 do Enem de 2013. Olha que legal, esse é o sonho de todo mundo, né? Tirar 1000 no Enem. O tema da redação daquele ano era os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. Como a candidata preferiu começar o seu texto? Vamos lá. Letra A, ela iniciou o seu texto explicando o tema. Letra B, ela iniciou o seu texto com uma oposição. Letra C, iniciou o seu texto com uma definição. Ou letra D, iniciou o seu texto com uma citação. Vamos lá? Eu dou um tempinho para você e você responde essa para mim. Vamos ver o que você respondeu? Vamos lá para o quiz? Isso, ela iniciou seu texto com uma oposição, ela opõe ali, coloca dois signos opostos, ela já deixa claro ali no começo. Vamos continuar? Atividade 1. Ainda no primeiro parágrafo ela diz, com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Letra A. Existe uma marcação de lugar bem definida? Letra B. Quanto aos dois elementos opostos da primeira frase, a autora os retoma? Eu vou dar um tempinho para você, você olha ali e responde essa para mim, tá? Tempo para você então. Vamos ver o que você respondeu então? Vamos lá para a resposta? Olha só, eram duas perguntinhas, vamos lá. Existe uma marcação de lugar bem definida? Letra A, existe, a autora declara, no Brasil. E B, quanto aos dois elementos opostos da primeira frase, a autora os retoma? Letra B, a autora a princípio fala de liberdade e responsabilidade. E depois, no mesmo parágrafo, ela retoma a ideia de responsabilidade, ok? Vamos continuar? Continuando a leitura do texto. Primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS,
Com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização e com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Vamos lá para a atividade 2? Esse trecho que lemos do texto é a argumentação, propriamente dita. Releia. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Que argumento ela defende aqui? Pensa aí direitinho, responde para mim, eu dou um tempinho para você, tá bom? Respondeu? Vamos lá? Quero ver tua resposta agora. Vamos lá? Ela defende, então, o argumento de que essa lei já foi colocada em prática pelo governo e comprova seu argumento afirmando que milhares de etilômetros foram comprados e a fiscalização acontece corretamente. Tá certo? Tenho mais um quiz aqui para você, o quiz 2. Como segundo argumento, ela usa quais tipos de argumento? Ela usa um argumento de autoridade e exemplificação. Letra B, ela usa um argumento por evidência ou comprovação. Letra C, ela usa um argumento por comparação e estatística. Ou letra D, ela usa um argumento por ilustração ou causa. Pensa aí direitinho e a gente já volta para ver a tua resposta, tá bom? Vamos lá ver a tua resposta agora. O que você respondeu para mim? Que tipo de argumento? Lembra que vocês já estudaram argumentos. Vamos lá? Ela usou o argumento por evidência ou comprovação. Ela coloca ali os dados e tal, né? Coloca a porcentagem. Isso é evidência e comprovação, tá bom? Vamos terminar a leitura dela, continuar aqui, terminar essa redação que ela fez? Ela termina dizendo assim: conclui-se então que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema? Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade, e de quebra se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Atividade 3 para você, olha só essa aqui. No modelo de redação do Enem, é solicitado que seja feita uma conclusão com uma proposta de intervenção. Ou seja, você não vai só terminar, você tem que terminar e dar uma solução para esse problema, tá? Uma boa conclusão nesse modelo de Enem, então, ele deve responder às perguntas: o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer isso e como. A conclusão dela apresenta as respostas a essa questão? A gente vai voltar ali no texto, você vai olhar para o texto e vai dizer para mim se ela responde essas questões, tá bom? Vamos lá? E daí, será que ela achou as respostas para essa pergunta ali? Ela coloca na intervenção as respostas para todas essas perguntinhas aqui que fariam da intervenção uma ótima intervenção ali? Ela achou, né? E eu coloquei aqui até separado em cores para você achar muito bem. Então, o quê? Então, conclui-se então que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Então, a conscientização já está feita. Quem tem que fazer? Cabe aos estados e aos municípios, tá? Quando tem que ser feito isso? Agora. A lei já está feita, né? Então, como vai fazer? O desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante. Repare que ela coloca todos, né? Todos estão aí muito bem especificados,
tá? Isso é muito importante na conclusão, na intervenção do teu texto do Enem. Tem que responder essas 4 questões aí, tá bom? Tenho mais um quiz para você. Ainda na conclusão, a autora usa 2 outros recursos. Que recursos são esses? Ela usa uma A, citação e retomada, letra B, citação e oposição, letra C, retomada e oposição, ou letra D, ilustração e retomada. Pensa aí direitinho e a gente já volta, eu quero ver a tua resposta. Então, o que você respondeu? Vamos lá, vamos ver? Então, ela fez o quê? Uma citação e retomada. Por que uma citação e retomada? Ela cita Sartre, vê que ela diz assim, Sartre diz que o inferno são os outros, ela diz, a gente não vai dizer que o inferno são os outros, né? E ela retoma porque ela volta a falar de liberdade e responsabilidade, que foi aquelas 2 palavras que ela usou como oposição no início da redação dela, tá bom? Olha que redação linda e por isso que ela ganhou nota 1000 no Enem. Te prepara também para você tirar um 1000 no Enem ali, ano que vem é tua vez, hein? Vamos lá? Agora é tua vez, já é tua vez. Vamos produzir um texto dissertativo argumentativo? Vamos ler primeiro os textos motivadores para isso, né? Para produzir seu texto. Sempre que a gente vai produzir uma redação do Enem, quando a gente vai produzir uma redação no vestibular, quando a gente vai produzir uma redação em concurso público, tem alguns textos antes, são textos motivadores. Esse texto, ele quer te colocar dentro do tema, dentro do assunto, tá? Leia esses textos com muita atenção, tá? Eles estão te dando base para você depois escrever o teu texto. Vamos lá? Texto 1. Sintomas de sofrimento mental mais comuns na quarentena. Depressão, ansiedade, tendência ao suicídio, insônia, estresse aumentado, uso de substâncias tóxicas, preocupação e medos excessivos, pensamentos intrusivos, irritabilidade constante, piora nas reações psicológicas, confusão, raiva, medo de adquirir doenças, frustração, aborrecimento e tédio. Então, esse texto 1, importante a gente saber de onde ele foi tirado, quando você lê lá o texto motivador, foi tirado do Jornal da USP, de Ciências, maior estudo epidemiológico do Brasil, avalia impacto da pandemia de saúde mental. É importante você ver também de onde foi tirado o texto, tá? De onde ele veio. Vamos lá para o texto 2, um outro texto motivador, olha lá. Como estamos vivenciando um momento de angústia, incertezas e medo do futuro, a psicologia explica que é comum sentir-se ansioso com toda essa situação. Devemos nos atentar se essa ansiedade evolui para casos mais complexos, que se não tratados, podem se tornar depressão. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, atualmente o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas convivendo com o transtorno. A depressão atinge mais de 12 milhões de brasileiros, o que torna o 5º país com a maior prevalência do mundo. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou o crescimento do número de casos de depressão em quase 50% e de ansiedade em 80% desde o início da quarentena no Brasil. A pesquisa mostrou que as mulheres são mais propensas a sofrer com estresse e ansiedade durante o isolamento social, em especial as que precisam sair de casa para trabalhar, as que têm doenças pré-existentes e são sedentárias. Os resultados sugerem um agravamento preocupante. Então, esses textos aqui, eles mostram pra gente um panorama de uma situação assim bem séria, tá? Mas antes até da gente falar desses textos, da gente produzir o texto, eu quero falar uma coisinha para vocês, né? A gente está entrando agora em setembro, né? Você está assistindo essa aula, a gente entrando em setembro,
Setembro Amarelo, que vai se falar muito em suicídio, vai se falar em depressão, vai se falar muito... Gente, se você está se sentindo ansioso, se você está se sentindo deprimido porque está em casa, porque está com saudade dos amigos, tem um telefone, o 188, você pode ligar de qualquer celular, de qualquer telefone, tá? É o Centro de Valorização à Vida, você vai encontrar alguém para falar com você, alguém que pode te dar esse alento no momento difícil. Tá? Também existem vários sites com psicólogos que estão atendendo online para tratar esse momento difícil, tá? Todo esse transtorno ele pode ser curado com tratamento, a gente não precisa guardar isso só pra gente, tá bom? Eu coloquei esse tema exatamente porque é um tema muito recorrente e que de repente você pode enfrentar lá na frente no Enem, no vestibular, tá bom? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho aqui, o que a gente vai fazer? A proposta, agora a gente vem para o muito importante, a proposta é muito importante, tá? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Saúde Mental do Brasileiro em Tempos de Quarentena. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Repare, olha aqui, textos motivadores, com base na leitura dos textos motivadores, nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, tudo que você ouviu na aula de sociologia, de filosofia, de química, de biologia, é hora de você usar, entendeu? Essa é a hora. Tá? Você vai selecionar, vai organizar, vai relacionar de forma coerente e coesa todos os argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista agora. Tá bom? Então, vamos lá? Olha aqui, atividade 4. Eu quero que primeiro você escreva só a introdução do teu texto. Escreva o parágrafo de introdução de sua redação. Você pode começar a sua redação com um desses métodos. Eu vou te dar alguns. Você pode começar com uma declaração, quando você simplesmente coloca ali uma frase declarando alguma coisa, dizendo que ela é. Você pode fazer uma divisão, que foi mais ou menos o que a nossa amiga lá do 1000 no Enem fez. Você pode colocar uma definição. Você pode fazer uma comparação. Você também pode fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. Você pode fazer uma oposição. Pode fazer uma alusão histórica, lembrar de alguma coisa, né, lá de trás. Pode também fazer uma citação, citar alguma coisa que alguém já falou lá atrás e que você acha que é importante, que você pode puxar o assunto por aí. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para você, você pensa bem direitinho e faz essa introdução e a gente já volta para conversar. E daí? Fez aí a tua introdução? Vamos lá ver? Eu também fiz uma introdução aqui para você pensar, claro que a tua é diferente da minha, mas a gente vai ver aqui mais ou menos e comparar. Se eu tivesse feito com uma declaração, olha só, a depressão é uma doença que acompanha a humanidade através de sua história. Ela pode ter manifestações físicas, pois causa alterações químicas no cérebro. Declarei, estou declarando, ó. Em um momento de tantas incertezas como atravessa nosso planeta, é até previsível, infelizmente, que mais pessoas desenvolvam transtornos de ansiedade e depressão. Declarei, tá? Estou declarando aquilo e ponto. Estou falando o que acontece e acabou. Isso é uma declaração. Eu também podia fazer essa introdução com uma divisão. Como que ficaria isso? Vamos pensar? Podia ser assim. Se por um lado algumas pessoas parecem ignorar os efeitos de uma pandemia, por outro, muito mais pessoas podem desenvolver transtorno de ansiedade e depressão em tempos de incerteza como esse. Estudos mostram que no Brasil, infelizmente, esse é um problema crescente. Ok? Viu aí? Fiz de 2 modelinhos para você ver, tá bom? Vamos lá? Vamos para a atividade 5? Agora a gente vai para o parágrafo de desenvolvimento, em que haja uma argumentação. Os seus argumentos, eles podem ser de diversos tipos.
Os seus argumentos, eles podem ser de autoridade, quando você tem uma fonte confiável. Ele pode ser um argumento de evidência, quando você vai pegar dados, fontes, você vai pegar, sabe, você pode pegar até lá dos textos motivadores, alguns números que tem lá para trazer para cá, né, para manipulá-los no teu texto. Você pode usar um argumento de comparação, quando você compara alguma coisa que já aconteceu lá atrás com o que está acontecendo agora, tá? Você pode usar também de causa e consequência, né? Dizer o que está causando isso pode ocasionar aquilo, tá? Você também pode usar argumentos de ilustração, ou seja, usar um filme, usar um livro, usar alguma coisa que você possa retomar isso, tá? Vamos voltar lá para o exercício. Eu fiz aqui só para você ver um primeiro argumento de comparação para você ver. Olha só. O filme Contágio, de 2011, fala de uma pandemia e do caos que uma situação dessa poderia causar no mundo. Mas pouco explora como o emocional das pessoas reagiria a essa situação. Infelizmente, não estamos em um filme, as notícias são reais e as pessoas estão adoecendo, não somente física, mas também emocionalmente. Agora é com você. Você faz o teu desenvolvimento da redação e a gente já volta, tá? Eu dou um tempinho para você, beleza? Ok, você já fez aí o teu slide, a tua resposta de argumento ali, vamos ver o que você fez. Eu coloquei no meu slide uma possível resposta e eu vou ler para você. Tá? Podia ser uma de evidência e eu usaria os dados que estão lá nos textos motivadores. Eu coloquei de propósito para vocês verem, olha lá. Antes da pandemia, o Brasil já era um dos países com a maior concentração dessas doenças no mundo, com mais de 12 milhões de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Diante de tantas notícias tão desanimadoras, o número de pacientes cresce a cada dia, conforme mostram as pesquisas. Então vejam, peguei os dados lá dos textos motivadores, não copiei, eu usei da minha maneira, no meu texto, ok? E agora a atividade 6 é um desafio para você, certo? Essa daqui você vai fazer sozinho aí na tua casa, tá? Você vai produzir um parágrafo de conclusão para o texto. A sua conclusão, ela tem que ter uma intervenção, não pode esquecer disso. Ou seja, uma maneira de resolver o problema. Lembra que eu falei do 188, que é o Centro de Valorização à Vida? Você pode colocar isso ali, você pode colocar outras maneiras, a pessoa precisa de ajuda, como que vai ser feito isso? Quem que vai resolver esse problema? Essa intervenção deve responder as questões, o que deve ser feito? Quem vai fazer alguma coisa para ajudar? Como deve ser feito isso e quando vai ser feito? Tá bom? Fica para você esse desafio, você faz em casa, faz bem bonitinho, de repente manda para a tua professora de língua portuguesa, tenho certeza que ela vai olhar ali para você com carinho, tá bom? E o resumo da nossa aula de hoje, nós lemos compreensivamente um texto dissertativo argumentativo, estabelecemos relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, introdução, desenvolvimento, conclusão. Estabelecemos relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto e produzimos um texto dissertativo argumentativo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de entrar lá, tá? E responder as questões da aula de hoje, garantir a tua presença, ou então fazer atividade, mandá-la para o teu colégio para garantir a presença e dizer que você assistiu a aula, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê ainda, tá bom? Tchau, pessoal!